Olá, eu sou a aluna Gislaine Fernanda Moreira, do curso de licenciatura em Pedagogia. Aqui nós estamos no vídeo 4, sobre o trabalho de estágio supervisionado ensino médio. E o modelo que eu escolhi foi o modelo extensão. Devido à pandemia do Covid-19, aí nós tivemos, né, que fazer esse projeto nesse modelo. Então, dando continuidade ao trabalho, o tema no qual eu abordei aqui foi a leitura, o uso da leitura em tempos de pandemia. E com ela eu vinculei também a língua portuguesa e usei um livro base da língua portuguesa mesmo, para poder fazer este trabalho. Então, com o livro base de língua portuguesa, eu adaptei, né, e anexei junto com também gêneros textuais, a forma de trabalhar os gêneros textuais, né? Como nós estamos falando de leitura, então peguei como base gêneros textuais. Nesse vídeo, eu vou aqui comentar um pouco sobre os gêneros textuais e de que forma eu vou abordar neste trabalho, tá bom? Vou mostrar o livro novamente, livro base, no qual vou usar para o projeto de extensão do ensino médio e eu vou também mostrar algumas pautas aqui que eu achei importante colocar também e falar para vocês aquilo que eu mais achei interessante colocar, tá bom? Recapitulando sobre o vídeo passado, que foi o nosso vídeo 3. Eu falei sobre os desafios da leitura em tempos de pandemia. Ali eu fiz uma abordagem dos desafios que nós enfrentamos, né? Que a leitura ela enfrenta, né? Então eu coloquei alguns pontos ali que nós temos que ter paciência para ler, escolher um bom livro que nós nos identificamos melhor, perdão. E também foi abordado que em alguns lugares, alguns municípios, é difícil ter acesso à biblioteca, né? Às vezes alguma comunidade, algum bairro, alguns bairros, eles não têm acesso à leitura, não têm acesso à internet, né? E a leitura em si, a gente não se baseia só em livros, também em internet, né? Jornais, revistas. Então, ali no vídeo anterior, eu fiz uma abordagem e fiz ali também um pequeno resumo sobre os desafios da leitura, né? Agora, nessa aula, eu vou falar sobre os gêneros textuais e que ela está focada, né? Ela é o nosso contexto desse projeto. E então, como eu peguei como base o livro de língua portuguesa, que eu achei mais interessante, mais eficaz colocar aqui, eu vou ler um pouco, falar um pouco sobre os gêneros textuais. Não vou falar, eu vou falar de forma resumida, não vou falar sobre como trabalhar os gêneros textuais, não. Eu vou falar sobre um pouco dos gêneros textuais. Ele é importante, ele faz parte da nossa leitura. Temos vários tipos de textos, né? E então, nos primeiros vídeos, eu fiz o vídeo um que foi a apresentação de como eu iria colocar este trabalho, né? O que iria acontecer, quais são os temas, a sua relevância, os seus pontos positivos, negativos, né? Foi a minha primeira apresentação,
que eu fiz abordando o tema. O segundo vídeo, recapitulando, eu gosto de fazer esse resumo breve, né? Foi sobre a importância da leitura em tempos de pandemia. Foi também um vídeo muito interessante. E o vídeo 3, que foi a aula anterior, foi sobre os desafios da leitura, né? E agora vamos falar sobre gêneros textuais, tá bom? Aqui, perdão novamente, tá muito calor aqui na minha cidade. E aí a gente pega um resfriadinho, né? Bebendo água fria. Mas vamos lá, ó. Sobre os gêneros textuais, né? Eu gostaria aqui de falar um pouco sobre este livro, né? Este livro da metodologia de ensino da língua portuguesa. Esse foi um livro base que nós vamos usar. Este livro eu achei bastante interessante porque foi uma das minhas primeiras disciplinas aqui do curso, né? E então, como faz tempo que, né, já estou já no quase encerrando já o meu curso, eu acho interessante voltar a ler ele. Então, aqui eu vi que este livro ele vai encaixar certinho no tema proposto, tá bom? Então, esse livro é da Maria Lúcia de Castro Gomes, tá? E é a segunda edição dela, tá? E aqui ela faz algumas pautas, né, para nós leitores, estudante, algumas pautas interessantes. Eu vou fazer esse resumo breve aqui. Aqui fala é, sobre linguagem, aqui nós vamos ver sobre a língua e a fala, né? Os processos fonológicos, mas esse não é a aquisição da escrita, né? Esse não vai ser não vai ser esse, não vamos abordar isso, né? A ênfase aqui é sobre gêneros textuais, tá bom? E eu te falando também um pouco o que se espera nesta edição. Vou dar uma lida novamente, tá bom? Aqui fala assim: o que há de novo nesta edição? Discussão dos conceitos, de novos letramentos, letramento digital e multiletramento em conformidade com as perspectivas mais atuais sobre essas questões. Análise crítica dos parâmetros curriculares nacionais, usando como referência o ensino dos gêneros textuais. É aqui que a gente vai entrar. E leitura crítica do desenvolvimento e modificação dos gêneros textuais tradicionais na era digital. Nós não vamos falar sobre isso porque quando fala sobre os textos tradicionais e sobre a era digital, a gente vai ter inúmeras coisas aqui, muita coisa para falar. E então o enfoque aqui que eu vou apresentar é mais mais básico, tá bom? É um tema bom também para se pensar. E discussão mais completa e renovada do conceito de língua, com a apresentação dos debates mais recentes sobre o assunto. Aqui ela fala de uma forma geral do livro, tá bom? É de forma geral, tá? E nós vamos ler um pouco daquilo que vai ser é, abordado, tá bom? Então vamos lá. Para começo, vamos falar sobre os gêneros textuais. Depois nós vamos voltar para o livro. Só um minutinho. Vamos lá. Nós temos 5 tipos de gêneros textuais, tá? O texto injuntivo, texto dissertativo, texto narrativo,
texto descritivo, texto expositivo, injuntivo, dissertativo, narrativo, descritivo e expositivo, tá bom? O texto, aqui os gêneros, né, textuais, no qual eu mencionei, o texto injuntivo, ali nós vamos trabalhar o que? A propaganda na leitura, né, de um texto injuntivo. Ali se trabalha a propaganda, receita culinária, bula de remédio, tá bom? Esse tem mais, mas eu quis abordar este. No dissertativo, ali nós estamos dando a nossa opinião. É um texto, é uma leitura de questão pessoal ali. Estou dando a minha opinião naquilo, tá? Pode ser uma editorial jornalístico, pode ser um artigo, tá bom? No texto narrativo, a leitura, ela vem daquele romance, novela, contos de fada, né? Ali vai encontrar muita narrativa. Ali o texto em si, a pessoa está narrando os fatos, está contando algo, né? Esse é o tipo de leitura narrativa. O texto descritivo, ela vai estar descrevendo, né? Ali um cardápio, notícias, um diário. Aquilo é um texto descritivo. Um texto expositivo é mais de expor, exposição, né? É tipo um seminário, uma palestra, né? Uma entrevista, num dicionário. Então, estes são os tipos de leitura diferenciada que nós temos no gênero textual, nos gêneros textuais, né? Esse é um dos gêneros textuais. Então, aqui eu pautei assim, ó, os gêneros textuais, eles são conforme as características comuns que os textos apresentam em relação à nossa linguagem e ao conteúdo. Os gêneros textuais, elas podem ter resenha crítica, uma resenha crítica jornalística, uma publicidade, uma receita de bolo, menu do restaurante, um bilhete também, lista de supermercado. Esses são os tipos de leitura que nós fazemos. Nós não fazemos apenas uma leitura é, de de livros, né? Ali nós estamos fazendo, a leitura, ela é um contexto grande, né? Nós encontramos, onde nós vamos, onde nós andamos, nós encontramos uma forma de ler. Quando, por exemplo, a gente sai na rua, tem ali, você passa perto do supermercado. Na frente do supermercado vai ter vários cartazes ali, né? E ali vai estar escrito promoção, você vai querer ler, né? Que eles vão chamar a sua atenção para você, né? Para você olhar. Tá? Às vezes tá escrito até muitas das vezes em vermelho a escrita e em destaque lá, promoção, né, do óleo, tantos reais, né? E aí você tá fazendo uso da leitura, está lendo aquilo lá, né? Ah, poxa, tá tendo uma promoção no supermercado perto da minha casa, né? Então, você está fazendo essa leitura, você tem contato com a leitura. Dentro da sua casa, você tem contato com a leitura, né? Você vai ligar a televisão, você vai ler ali o jornalista, né? O trabalhador ali falando das notícias. E você vai ligar a internet, mesmo que seja memes, você vai ler, você vai dar risada, né? Então, você está fazendo uso da leitura. Então, esses são os tipos de gêneros textuais, né? O dissertativo, descritivo, narrativo, o expositivo, né? E injuntivo. Então, ele faz parte da nossa vida, né? E aqui, ó, por exemplo.
que eu me referi aqui? No jornal, por exemplo. No jornal, nós vamos ver ali o meio de comunicação, né? Uma forma de divulgação, seria uma divulgação jornalística, né? Um jornal. Ele faz a sua comunicação, ele passa para nós uma comunicação, só que ela é de forma jornalística. A poesia, por exemplo, nós vamos encontrar na poesia estrofes, versos, rimas, né? Numa poesia. Numa bula de remédio, ali nós vamos ver as informações sobre o medicamento, quanto devo tomar, quais são as precauções, né? Ela é um gênero textual também. Uma canção, por exemplo, ali ela vai ter ritmos, sons, caráter popular, ela vai passar, né, às vezes, alguma forma para nós, de uma forma emocional, sentimental. Muitas vezes a gente ouve algumas músicas e a gente começa a chorar, né, pensando no passado, no que está acontecendo, né? Chora de alegria, ou de uma recordação, não é verdade? Então, ela é também um gênero textual. Tirinhas, por exemplo. Ali, as tirinhas, elas são umas sequências de histórias contadas, né? Elas são, da maioria das vezes, curtas e humorísticas. Então, as histórias em quadrinhos, em tirinhas, elas têm um enfoque de passar mensagem para nós, uma mensagem boa, um humor, né, para você dar risada. Ela passa um bem-estar para nós. E ela também é uma forma de gênero textual, ela é um gênero textual. É, Também temos a receita, eu gosto bastante desse gênero aqui. A receita, ali nós vamos ter modo de preparo, como fazer, os ingredientes, qual a temperatura do forno, às vezes fala qual a temperatura do forno eu devo ter, né, para fazer ali o meu bolo, né, o meu gratinado de alguma coisa ali, de batata, né? Então ele tem passo a passo, né? Você está fazendo uso da leitura dela, tá bom? A reportagem também, ela como eu disse, uma forma de notícia, né? Ela é um gênero textual. O bilhete também, ela pode ser informal, né? O bilhete, ela é uma linguagem direta, né? Ali, por exemplo, eu recebo o bilhete da escola do meu filho. Ali, mamãe, compareça na escola tal dia para a reunião, ou senhores pais, né, na reunião de pais, tal, 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 né? Ali está sendo um bilhete direto, e às vezes também eu tenho um bilhete na porta da geladeira. Meu marido colocando assim: olha, não esqueça o lixo, né? Não esqueça de colocar o lixo na rua. Ou bom dia, deixei dinheiro para comprar leite para as crianças. Tipo assim, uma forma direta. É uma. É um texto direto, né? Ela muitas vezes ela apresenta de forma informal, tá bom? Agora ela, na verdade, ela tem mais humor, né? Mais humor na parte referente à política. Você vai encontrar muito disso, né? Ali, na charge, ela tem uma sátira, né? Que geralmente, tirando um sarrinho, né? Na área da política. Então, a charge geralmente ela tem um humor mais crítico e ela é uma forma ela é um gênero textual, né? E quando se fala em política, a gente se lembra muito em charge, né? Não é a gente vai ele vai fugir um pouquinho das tirinhas, né? Ela é
ela é mais visual. Ali você tem um contato, a pessoa fala algo e você tira um sarrinho em cima da fala do político, é um senso mais crítico, né? E agora, a classificação, né? Os classificados, na verdade, quando a gente abre um jornal, vai ler um jornal, os classificados ali, ela apresenta ali um texto curto, né? E direto também. Ela quer passar uma informação direta para você já ouvir, já ler e entender, né? Já ler e entender. Ela tem ali o valor do produto, as características do produto, né? Ela passa ali uma mensagem básica e direta, sem muita enrolação, né? Essas são os classificados, né? Os classificados que aparecem no jornal. Então, você vai encontrar gêneros textuais em muitas coisas. Esses são um dos exemplos que eu citei. Então, ela faz parte da leitura, ela é uma leitura visual e que a gente consegue entender o processo, o que ela quer nos passar, né? E, e sobre o livro, né? Sobre o livro que eu quis complementar, que eu vou complementar no no projeto, né? Ele, na minha resenha, aqui, ela fala um pouco sobre os gêneros textuais, né? E é uma das coisas, assim, que eu olhei e falei, eu tenho que passar isso porque ela é importante, não só para o meu projeto aqui acadêmico, para minha formação acadêmica, mas também para nós leitores, né? E aí eu vou passar aqui para vocês, tá bom? Só não estou conseguindo aqui. Aqui, este é um livro, né, que eu já tinha apresentado, até nos outros vídeos e nesse também, algumas abordagens, tá? Que eu gostaria de ler, porque é o que está em pauta aqui neste momento. Deixa eu ver aqui onde eu reservei aqui, para fazer um pouco de leitura aqui com vocês. Só um minuto. Ó, aqui na página 124 aqui, está até em negrito, que fala sobre a leitura. O período de fixação para palavras longas e menos conhecidas é mais longo do que para palavras curtas e previsíveis. Aqui ela vai falar sobre o modelo ascendente, sobre o lexo visual, né? Então, é, aqui fala assim, ó, o leitor, ele proficiente não lê letra por letra ou sílaba por sílaba, mas faz um reconhecimento instantâneo da palavra ou de segmentos maiores que elas são chamados de blocos, né? E o processo para o leitor iniciante, ela requer a realização de operações de análise e síntese, pois seu vocabulário visual ainda é muito limitado. Aqui no modelo interativo, ela fala assim: para esse leitor, né, a escolha de um ou de outro é consciente e funciona como estratégia metacognitiva. Sobre o leitor, o engajamento do leitor
no processo da leitura depende em larga escala do seu reconhecimento com o mundo da escrita e de como essa atividade linguística se reflete em sua vida, né? Aqui eu coloquei até a referência de que aqui fala sobre é, a, o nome dele é meio estranho, é Aebersold e Field, 1997, página 6. Aqui ele fala assim, ó, algumas dessas influências de várias ordens para o leitor com o texto escrito são esses. Eu vou mencionar aqui alguns desses itens que ele menciona, né? Ibersold e Field, né? Eu acho que é mais ou menos isso. E isso daqui eu consegui dar uma mesclada no vídeo anterior. Eu expliquei cada um deles. Aqui, ó, ele fala assim: para a leitura, a influência da família. Aqui, ele fala sobre a influência da família, né? Eu já tinha falado um pouco disso nos outros vídeos, mas eu vou pautar aqui agora, tá bom? E ele fala sobre a influência da família que é importante para o leitor, ó. Ele fala assim: crianças que vivem em um ambiente em que se pratica atividade da leitura, geralmente, regularmente, né, por meio de jornais, revistas e livro, eles recebem uma mensagem muito boa e clara a respeito do valor da leitura. Ou seja, educar a criança, o jovem, né? Que a pauta aqui é sobre o ensino médio, né? Os jovens do ensino médio, que seria aqui do segundo ano do ensino médio. Começar esse hábito de ler desde criança, ela vai pegar não só o hábito, mas o gosto pela leitura, que aqui fala que ela vai receber sempre uma mensagem clara e ela vai pegar o respeito pelo valor da leitura. Ela vai conseguir olhar a leitura como um valor grande. Ela vai falar, não, a leitura para mim, ela tem um valor, um peso grande, ela é muito bom, importante para mim. Então fala que aqui ele fala que a influência da família, o incentivo da família, ela é importante, né, para o leitor. Aqui também, isso eu já tinha falado já e mencionado mais ou menos isso nos demais vídeos, nos vídeos anteriores. Sobre a influência da família também. Nós falamos sobre a influência da família, agora a influência da comunidade. Ela tem os seus aspectos positivos e negativos. As experiências que ele fala, as experiências compartilhadas com os membros da comunidade contribui de forma muito importante para a formação do indivíduo na forma de conhecimento. Quanto mais variadas as experiências comunitárias e quanto mais leitores participarem dessa comunidade, mais riqueza haverá para a formação do conhecimento prévio de seus membros para a atividade da leitura. Aqui ele fala sobre as experiências compartilhadas na comunidade. Um apoiando o outro, um passando informação para o outro, ele vai conseguir o quê? A comunidade vai pegar esse interesse e vão acabar levantando um projeto até mesmo de leitura na comunidade. Mas, como eu disse, quando nós falamos, né, sobre a leitura, sobre as dificuldades, né, que algumas pessoas têm para chegar na leitura, ela é grande, né? Que tem alguns lugares, o que podemos ver sobre os desafios que a leitura ela tem, alguns lugares, algumas comunidades, elas são bem carentes, né? Elas não têm ali um apoio até mesmo, como foi falado, do governo, né, das políticas. Então, alguns estados, né, falta ali incentivar
a pessoa a chegar na leitura, né? Então, tem comunidades que ela já tem esse projeto, né? Ela já tem esse projeto de ler, da leitura, mas tem lugares que não tem esse acesso. Você não consegue encontrar ali na cidade, muitas das vezes, um ambiente cultural, né? É bem pouco divulgado, não tem aquele incentivo, não tem nenhum projeto, né, para envolver a comunidade. Mas tendo a influência da comunidade em alguns lugares, ela é boa porque você consegue ali ter ideias para conseguir com que os jovens tenham acesso à leitura e que na pandemia, né, nessa época da pandemia, ela podia ajudar de alguma forma, né? Se tivesse ali dando ideias para o outro, ali com certeza na pandemia nós poderíamos encontrar mais pessoas, mais jovens lendo, né? Mas infelizmente as pessoas ficaram mais fixadas apenas no, na internet, né? O uso da tecnologia. E ali teve sim acesso a alguma informação, né? Alguma leitura, só que não aquela forma mais tradicional, né? Que é o livro, que é o jornal, que é uma revista, né? É pouco difícil ver isso, principalmente na época da pandemia, né? Que o enfoque é esse, né? Do tema. E aqui também fala da influência da escola, sobre a influência da escola, né? E aqui é importante a influência da escola na vida do leitor. As experiências escolares, elas são certamente as mais decisivas para a formação do leitor. O contato com a escola, além do aprendizado da atividade em si, fornece a possibilidade de conhecer outras variantes, né, outras variedades de língua e outras realidades do mundo. A influência da escola é importante na vida do leitor, né? Só que, em se tratando desse projeto, que as escolas estavam fechadas, né? Então, é, antes das escolas se fecharem nessa pandemia, algumas escolas elas tinham projetos ligados com o do governo, que era o projeto da leitura, né? O projeto Ler e Aprender, uma coisa assim. Né? Tem algumas escolas que adquiriram esse projeto. Então, ele vinha desde o do infantil, né, dos anos iniciais, até o ensino médio. E só que por conta da pandemia foi barrado esses projetos, né? Porque não sabiam que dia que ia voltar às aulas, que ano que ia voltar, quando que ia acabar a pandemia, que era uma forma difícil, né? Então eles pararam esse projeto. Então o contato que ele fala, que o contato com a escola, ele vai além do aprendizado da atividade, né? E ele fornece que ele passa com que com que a gente conheça variedades de língua, né, e outras realidades do mundo. Você que tem ali o contato com o livro, o contato com algum tipo de leitura, você vai ter vários conhecimentos, você vai falar assim, nossa, poxa vida, esse aqui eu conhecia, esse não conhecia, esse projeto é legal, nossa, que legal essa leitura, tô gostando do personagem. Aí a pessoa às vezes não se identifica com um personagem, né? E aí ela fala, não vou ler porque eu não gosto de tal personagem, mas quando ela começa a ver, ela passa a gostar, né? Então você passa ali uma visão diferente daquilo que você pensava, mas por conta que da leitura, você consegue ter acesso à leitura, você consegue mudar a sua visão, né? A influência cultural, eu tô falando muito sobre a cultura também, né? Aqui é uma parte importantíssima que Ibersold, eu não sei, eu acho que é mais ou menos isso, não sei a tradução, e Field, né? Que falam assim também, sobre a influência cultural. Incorporando-se as influências citadas anteriormente, vem a influência do contexto cultural em que vive o leitor. Os valores culturais, eles atuam como um filtro para a formação do leitor. E ele adquire padrões de pensamento e de atitudes compatíveis
com os dos membros do grupo. Uma cultura, essa é uma das partes mais importantes que eu vou até registrar aqui para vocês. Esse daqui é importantíssimo. Isso aqui é importantíssimo. Uma cultura que valoriza, olha, vamos lá para não perder. Uma cultura que valoriza a leitura, ela realiza todas as ações necessárias para a construção de cidadãos leitores. Vamos lá de novo. Uma cultura que valoriza a leitura, ela realiza todas as ações necessárias para a construção de cidadãos leitores. Aí está o ponto. A cultura, ela consegue incentivar bons cidadãos, né? Como eu disse, em algumas comunidades, em alguns lugares, não tem. A cultura ela é fraca, porque falta apoio do governo, como eu disse. Mas quando ela consegue abrir esse projeto grande, ela se torna rico na vida do leitor. E ali transforma a vida do cidadão, se torna um cidadão de bem, né? A cultura inserida na sociedade, ela transforma o cidadão, né? Porque tem pessoas que às vezes não tem o hábito de ler, mas quando ela consegue ter um acesso cultural na cidade, um evento diferenciado, ela começa a passar a gostar. Muda a pessoa, né? E a pessoa ela consegue ter a visão mais ampla, ela consegue ter mais senso, ela consegue ter mais visibilidade daquilo que ela está vendo, ela consegue ver, enxergar a leitura de uma forma de que transformadora, né? Ela transforma. Então, tanto é também que a pessoa consegue se socializar, né? Tendo um evento cultural, tendo ali uma forma de ler, uma leitura, um projeto lindo na cidade de leitura, ali a pessoa ela consegue socializar, consegue fazer novas amizades daquele círculo ali, e ela um consegue passar a experiência para o outro, um vai falar assim, nossa, olha, eu tenho um livro tal, assim, né? Eu tenho uma leitura com um autor tal, faz uso daquela leitura, olha, abaixa um livro no seu celular, né? Porque tem como, a gente não precisa pegar o livro simplesmente e ler, né? Ah, eu preciso muito ler, mas eu quero pegar livro, né? Abaixa no celular, no, né? Tem várias formas de leitura, né? Como eu disse ali, dos gêneros sobre os gêneros textuais. Então, ela constrói, né, na vida do cidadão um bom conhecimento. A pessoa consegue tornar ali, a pessoa consegue ver ali as coisas diferente, né, daquilo que ela pensava. Ela vai falar, nossa, poxa vida, eu não tinha pensado nisso, mas essa leitura aqui tá boa, ela me fez enxergar uma outra visão, ter uma outra visão. É isso que ela faz, né? A leitura ela muda. É, o outro ponto aqui, ele fala sobre a influência de características individuais. A relação do indivíduo com atividade de leitura depende também de fatores individuais, como personalidade, atitude, aptidão, motivação, que se combinam com os elementos descritivos anteriormente para a formação do leitor. Ali, ela constrói na característica individual, no meu intelecto, ali, uma personalidade, uma atitude, uma motivação. Ali eu vou estar motivada pela leitura, eu quero terminar logo aquela leitura. Então, ali estou construindo na minha vida uma personalidade. Ali eu consegui colocar na minha rotina, consegui inserir na minha rotina a leitura e ela mudou, ela transformou a minha vida. Então, nesse tempo de pandemia, como é o tema, né? A leitura em tempos de pandemia, com o vínculo, né, aqui dos gêneros textuais que eu apresentei,
Na pandemia, ela passou, para quem teve o uso da leitura, quem fez, né, a importância mesmo, quem teve essa relevância de fazer o uso da leitura, ela conseguiu ali desestressar, ela conseguiu ali ficar mais focada, né? Também ela muda a pessoa, ela deixa a pessoa mais calma, né? Ela consegue ali fluir de forma melhor. E ali, depois do dia a dia dela, começa até às vezes a andar, né? E começa a fazer as coisas com mais clareza. Então, a leitura, ela descansa a nossa mente, ela relaxa. Então, ela cria essa personalidade em mim, né? E aí aqui fala assim, ó, a história do próprio aprendizado da leitura, a história do próprio aprendizado da leitura, ela vai definir o sucesso na compreensão de um texto. Eu compreendendo aquele texto, o que aquela mensagem quer trazer para mim, eu compreendendo ela, eu vou ter sucesso. Porque eu vi que aquela leitura, eu encontrei nela, às vezes, algo em mim e me transformou. Ah, eu consegui ler e entender o que o autor quis passar para mim. Ótimo. Então ali você teve o seu sucesso na compreensão da leitura, você conseguiu compreender, entender, teve sua forma crítica de pensar, mas você conseguiu adquirir esse sucesso. A gente só vai ter sucesso quando a gente conseguir entender o que o leitor quer passar para nós, o que aquela informação, aquele texto quer passar, né? E então ela traz um aprendizado, a leitura ela traz um aprendizado. E, e aqui fala, além de tudo isso, né? Além de tudo isso, o gênero textual também exerce influência na atitude do leitor, né? Essa é a parte mais importante que eu achei, que o gênero textual, ela exerce influência na atitude do leitor. Então, ali você vai conseguir ali organizar a sua informação, você vai fazer sua estrutura gramatical, né? Você vai conseguir entender o texto, as características que o texto quer passar para você, os contos, que mensagem que ela quer passar para nós, né? Então, ela se torna ali, você consegue entender o vocabulário dela, certo? E você consegue também ter mais conhecimento sobre novas palavras, né? A leitura, ela faz você viajar por vários mundos. E ali tem palavras que às vezes você não consegue entender e compreender. Quando você ler ela, você vai entender, você vai conseguir compreender. Você vai achar, nossa, mas essa palavra eu nunca vi na minha vida. Você vai conseguir ter novas descobertas. A leitura, ela faz você ter novas descobertas, né? E aqui nós vamos ver para quem tem esse livro, né? Você vai conseguir ver coisas muito importantes nela, que você vai encontrar no texto, por exemplo, tem que ter coesão, coerência, intencionalidade, aceitabilidade, informatividade, situações no livro, intertextos no livro, né? Ou em qualquer tipo de leitura que você for fazer. Então, você vai conseguir entender ela de forma mais detalhada, né? Então, esse livro, eu achei ela importante para ter ela como base neste projeto, porque aqui você consegue viajar pelo texto, pela leitura, né? Aqui você vai encontrar é, as discussões, né, sobre o que a autora aqui do livro também lá quis pautar para nós. E, enfim, você vai conseguir entender a mensagem, né? Você vai conseguir entender a mensagem. É, aqui eu vou já deixar a, aqui só o último segundinho aqui sobre
o ato da leitura, né? A prática da leitura. A leitura, ela tem os seus usos e formas, né? Mas aqui, ó, o que eu achei importante também, esse daqui eu acho que eu não consigo, não falei para vocês. A leitura, ela é o maior instrumento, né? Esse eu consegui marcar como a parte importante dela, que a leitura, ela é o maior instrumento para a construção do conhecimento. É o que eu tinha falado quase agora mesmo, uns minutos antes, que a leitura, ela nos constrói. A leitura, ela faz a gente ter novas descobertas, né? E eu gosto de ir falando e a gente vai descobrindo também, né? A leitura, ela faz a gente ter novas descobertas, novas formas de conhecimento. E ela desperta o interesse pela leitura e ela deixa um legado, né? Então, os jovens em si, quando ela tem acesso à leitura, o jovem ele consegue ter novas descobertas ali. Ele vai descobrir novas formas de escrever, novos pensamentos, vai conseguir enxergar novos pensamentos, vai conseguir descobrir novas palavras, vai conseguir até mesmo construir textos, vai ter ali uma capacidade gigante. A leitura, ela faz, nós temos uma comunicação, nós conseguimos passar, se socializar, né? E, enfim, ela é interessante, muito interessante, né? E, e eu achei importante aqui, eu tinha pautado aqui, né? A, a leitura, ela pode ser praticada diariamente. Podemos fazer projetos de leitura, né? Atividades por sequências, atividades sequenciais de leitura, atividades permanentes da leitura. A leitura ela pode ser feita pelo professor, né? Ou o professor quando estiver exercendo na sala de aula, né? Nós futuros professores da aula de pedagogia, do curso de pedagogia, podemos incentivar o aluno a falar assim, olha, lê esse pedacinho, esse trecho aqui. Ele lê, o que você entendeu dessa leitura? Sabe? Fazer isso, ele consegue depois compreender que tipo de gênero você leu, que tipo de gênero você leu? Uma discursiva, uma narrativa, né? É, fazer uma leitura colaborativa, uma leitura é, com, com quem está na sala de aula, até muitas das vezes, né? E tendo esse gosto, a gente consegue o quê? Em qualquer época, qualquer fase da nossa vida que estivermos enfrentando, a gente consegue ter esse acesso, a gente consegue usar a leitura, né? Nós usamos nessa época da pandemia a leitura, nós usamos ela mais pelo tecnológica, né? A gente queria saber se a vacina ia vir, quando que ia vir, quantas doses ia tomar, qual seria a primeira dose, tudo pela internet, pelos jornais, né? E nos noticiários, às vezes a gente pegava, ficávamos tristes, né? Então teve ali uma grande perda populacional, né, com a doença, né, o vírus do Covid-19. Então, quem teve acesso às informações, à leitura, nessa época, ela teve ali informações que ela iria catar para ela. Nossa, eu consegui me informar que vai chegar vacina, eu vou tomar a primeira dose, né? Então ela trouxe um aspecto bom em algumas partes, né? Algumas partes não. A gente pegou aquela leitura e falou, nossa, mas o que eu vou fazer? Ah, ali no texto, lá na forma, no texto jornalístico, falou que eu tenho que ficar em casa, eu tenho que me cuidar, então eu não posso sair. Então você teve acesso à informação, se você não tivesse lido ou ouvido, você não iria conseguir.
se cuidar, para se manter em saúde, né? Então, é, muitas pessoas teve acesso, né, a algum tipo de gênero textual, né? Então teve pessoas que ficou dentro de casa, que jogavam videogame, outros leram história em quadrinho, usou um gênero textual, né? Uma história em quadrinho. Então, nessa época, né, de pandemia, foi difícil, só que o livro, a leitura estava lá. O livro não, né? A leitura estava lá. O acesso à leitura estava lá. Então, você não ia se perder, né, das informações, a não ser as comunidades, como eu disse, as comunidades mais carentes, né? As comunidades mais carentes, elas não teve esse acesso a informações, né? Então, por isso que teve, às vezes, muitas pessoas que ficaram doentes. Mas eu lembro que numa reportagem que eu li, né, usei um gênero textual em forma de reportagem, de jornal mesmo, eu peguei o jornal e li que os ribeirinhos, né, do Amazonas conseguiram ter acesso à vacina. Então eu olhei aquele noticiário e falei, poxa, um gênero textual importante, né? Peguei ali, li, fiz a leitura e falei, olha, que legal, que bacana, os ribeirinhos receberam a dose, né? Conseguiram se vacinar. A internet não chegou até eles, mas a saúde chegou. Então ali eu pude ler coisas que me deixou feliz, né? Teve coisas que nos deixaram triste, mas eu fiz aquele uso da leitura. Então, o importante é você se atualizar, né? Para se atualizar, a gente vai o quê? Ficar ouvindo o que os vizinhos falam? Ah, eu vou sair para fora, eu vou escutar, o que o vizinho falar, eu vou conseguir me informar. Não. A nossa informação, a gente tem acesso à informação, seja ela de qualquer tipo de gênero, a gente tem que ter acesso a essa leitura. Para você se informar, você tem que ler. Então, a leitura, ela não pode ser dissociada da nossa vida. Ela tem que fazer parte da nossa rotina como um bem-estar, como uma coisa importante, assim como eu disse, assim como beber água, se alimentar, praticar atividades, tomar um banho. Essa é uma prática que eu faço todo dia. Então, eu tenho que usar a leitura também todos os dias. Então, essa é uma parte, é uma visão de mundo que nós temos que ter. Nós temos que ampliar a nossa visão de mundo e inserir a leitura na nossa vida, principalmente na vida dos jovens, né? Que querem tudo pronto. E aqui fala uma das coisas, das razões da importância da leitura. Uma breve lista aqui de razões reproduzidas integralmente na leitura. Ela é assim, para nós darmos por encerrado aqui esse momento, tá bom? Então vamos lá. A lista de razões importantes da leitura. Primeiramente, ampliar a visão de mundo e inserir o leitor na cultura letrada. Estimular também o desejo de outras leituras. Nós não temos que pegar só uma leitura. Ah, eu gostei dessa leitura aqui, eu vou ler só ela. Não, a gente tem que mudar, modificar um pouco dela, a leitura, né? Pegar um outro tema, pegar ali um outro livro. Eu tenho muito acesso a livro. Ah, então vamos um pouco para a internet, vamos ler um pouco, né? Ah, deixa eu baixar uma coisa interessante que estão falando no dia a dia, né? Deixa eu estudar um pouco sobre a saúde, né? Ah, eu não gosto muito de política, mas deixa eu ler um pouquinho sobre política, porque a gente está no. Nós somos cidadãos, nós temos que ler um pouco sobre política. Eu gosto muito de ler sobre um pouco sobre a política, né? Eu gosto muito de ler, né? De tentar entender, às vezes a gente não consegue entender, porque não é minha área de conhecimento, mas eu tenho que ficar por dentro de alguma coisa, né? Porque eu sou cidadã, né? E então a gente tem que pegar, estimular o desejo por outras leituras. Possibilitar também
a vivência de emoções, o exercício da fantasia e da imaginação. A leitura, ela faz a gente ter isso. A nossa imaginação flui, a gente usa nossa fantasia, a gente vai muito mais além, a leitura vai muito mais além do que a gente imagina, né? Permitir também a compreensão do funcionamento comunicativo da escrita e de como se escreve para ser lido. Importante isso. Quanto mais a gente se lê, como eu falei nos outros vídeos, eu falo, continuo repetindo. Quanto mais a gente se lê, melhor a gente vai escrever, né? É o que está falando aqui. Permitir a compreensão do funcionamento comunicativo da escrita, se escreve para ser lido, né? Expandir o conhecimento a respeito da própria leitura. Nós temos que o quê? Falar, comentar, expandir a ideia, falar, olha, leia, leia que é bom, né? Como que você vai incentivar isso? Contando sua experiência, apresentando uma leitura para alguém, né? Aproximar o leitor dos textos e o tornar familiares, né? Condição para leitura fluente para a produção de textos. Possibilitar também produções orais escritas em outras linguagens, tá? Informar também como escrever e sugerir sobre o que escrever, né? Ensinar a estudar. Porque para você estudar, você precisa ler, né? Eu falo aqui da área do ensino médio. Não, a gente quer uma coisa mais fácil, porque eu tenho meus corre, eu quero sair à noite, eu quero comer lanche, quero sair com meus amigos, mas espera aí, você é estudante. O estudante tem que ler, né? E então você tem que ter esse gosto por estudar. Ah, eu não gosto muito de estudar, mas leia, pelo menos um pouco, né? É importante. Possibilita ao leitor compreender a relação que existe entre a fala e a escrita. Você consegue compreender o que está escrito, você consegue compreender na leitura e você consegue falar de forma correta. Por exemplo, tem pessoas que até hoje falam galfo, e não é galfo, é garfo, mas tem aquele jeito, aquele sotaque, né, que puxa o R. Tem região que as pessoas falam diferente. Puxa o T, fala ti, né? Puxa o R, né? Então, isso é a forma linguística. Mas na escrita, ela não é galfo. Ela é garfo mesmo. Mas aí a pessoa acha feio e fala garfo, né? Na minha região, aqui nós puxamos muito o R, né? Eu falo muito puxando o R na minha região. E às vezes até se estende. Então a pessoa acha, ah, não, é feio. Então, na verdade, se é feio, é errado escrever. Não. Tem coisas que nós falamos e às vezes a gente acha que é errado e é certo, né? Aí eu vou falar tem pessoas que falam garfo, né? Garfo. E não é garfo, né? Aí vai escrever garfo, né? E eu vi pessoas me chamando minha atenção e falando assim, não é garfo, porque eu falo garfo, puxo R, não é garfo, é galfo. Aí eu falei, não é galfo, é garfo. Mas é por conta do som, né? Do sotaque. Aí a pessoa acha que é errado, e não é. Na escrita é garfo, garfo mesmo, com R, garfo, sabe? Então, se nós lermos as palavras certas, vamos escrever certo. A minha fala tem uma dicção diferente, mas na escrita tem que escrever certo. Então, isso é importante nós mencionarmos isso, né? E ela favorece a aquisição da velocidade de leitura. Quanto mais a gente lê, mais você vai conseguir ler um pouquinho mais rápido. É bom ler não correndo, mas você consegue ter uma velocidade na leitura boa, né? Eu vou ler aqui, aí vou estar picotando as minhas palavras. Não é isso que eu quero. Eu quero ler, conforme você vai lendo, você vai
dissolvendo ali a sua fala, você vai conseguindo compreender e entender o que tá ouvindo, né? O que está lendo. Você vai conseguir entender. Então, ela favorece a aquisição na prática, né? É, principalmente na educação infantil, você vai encontrar as crianças, na educação infantil não, no ensino fundamental um, você vai encontrar as crianças querendo ler rápido, os que estão começando a aprender a ler. Mas aí a professora fica brava, não lê rápido, porque você está picotando as palavras, você não está conseguindo ler de forma certa. Aí o aluno, ele vai ficar bravo. No começo, o meu filho queria ler rápido. Eu falava, não, você tem que ler devagar, para entender o que está escrito. Agora ele lê mais lê ainda vagarosamente, mas ele consegue soltando as palavras, né? Então, quando você lê melhor, quando você consegue ler mais, você consegue ler melhor e atender a sua expectativa, né? E ela favorece também a estabilização das formas ortográficas. Ótimo, eu amo essa parte, porque quando a gente vai ler, você consegue ver, essa palavra tem acento, essa palavra não tem acento. Aí você não fica pesquisando as palavras, você vai conseguir entender. Falar, não, essa palavra não vai acento, essa palavra vai, essa palavra não vai. Ou seja, você conseguiu ali entender a palavra e saber se ela vai acento agudo, se não vai, se ela vai exclamação, interrogação, se vai ponto final ou ponto e vírgula, você vai conseguir entender por quê? Porque você leu bastante e você já conhece aquela palavra, você tem domínio daquela palavra, você já viu ela várias vezes, já leu ela várias vezes, então você vai conseguir fluir bem na leitura, tá ok? É... Bom, então aqui eu vou, né, finalizar essa parte de gêneros textuais. Na próxima aula, eu vou ali, na próxima aula, mostrar o esquema, né, e da forma que eu consegui fazer para nós entendermos sobre os gêneros textuais, né? Ali, o que cada ponto, o gênero textual, por exemplo, na forma da bula de remédio, vou colocar uma bula de remédio, eu vou falar, nossa, mas que texto é esse? Que gênero textual é esse? Descritivo, narrativo, expositivo, né? Então, na próxima aula, eu vou fazer aqui uma elaboração do projeto no papel, vou inserir no papel. Então, é tipo uma oficina, tá bom? E vai ser aqui por vídeo, né? E aí nós vamos conseguir entender e gravar isso, né? Para nós não nos perdermos, tá bom? Então, obrigada por ficar até aqui. E eu vejo vocês na próxima aula. E lembrando que terá uma live, né? Sobre a leitura. Que tipos de leitura que nós fizemos na época da pandemia. Então, nós vamos fazer tipo uma roda de conversa. Vai ser bem legal e bem interessante, tá bom? Obrigado, fico por aqui e encontro vocês no próximo vídeo, tá bom?